Olá gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos abordar a seguinte temática: globalização, agentes e processos. Vamos tentar saber um pouco de como se deu esse processo de globalização no mundo e os seus efeitos. Quais são os efeitos dele? São bons ou ruins? Quem se beneficia? E como é que está o Brasil nesse processo? É o que nós vamos saber daqui em diante. Então preste atenção que nós vamos começar a nossa aula, certo? Pessoal, para que a gente possa ter um norte nesse nosso conteúdo, vamos ter que pensar primeiro do que se trata a globalização. Quando a gente fala de globalização, o que é que vem na cabeça de vocês muitas vezes? Talvez venha a possibilidade de compras internacionais, via internet, você poder se locomover no espaço de uma forma muito rápida. Por exemplo, você vai do Rio de Janeiro para São Paulo em 2 horas. Talvez possa acontecer 1 hora, meia hora. Acesso a culturas, tudo está ligado a esse processo de globalização. Mas será que é só isso? Vamos tentar ler esse slide e interpretar para que a gente possa entender de uma forma mais exata do que seria o processo de globalização, tá certo? Então acompanha comigo no slide. Globalização, do que se trata? Um processo ainda em andamento, associado a grandes transformações políticas, econômicas, sociais, ocorridas em especial nas últimas décadas, quando se ampliaram e consolidaram múltiplas relações na escala global. Globalização, pessoal, nada mais é do que o processo de unificação. Quando os governantes do mundo, quando o mundo tenta se unificar de alguma maneira, tá certo? Sempre nós tivemos um mundo diverso, tanto em cultura, quanto em política, quanto socialmente falando. O mundo é diverso, tá certo? Só que esse processo de globalização veio para tentar mudar isso, para tentar unificar as culturas, não deixar uma cultura tão distante uma da outra, para que não seja tão estranha, para que não sofra tantos preconceitos, uma série de fatores que são benéficos na globalização, teoricamente. Mas será que tem somente coisas que são benéficas? A ideia é que seja 100% benéfico para todo mundo, mas nem sempre vai ser assim. Nós vamos observar isso ao decorrer da aula, tá certo? Mas vamos dar uma lida aqui. Transformações políticas, econômicas e sociais. Nós temos que lembrar, pessoal, que o mundo, como ele é diferente, como ele é diverso, cada país, cada continente vai ter uma exigência política diferente, vai ter uma exigência social diferente. E quem vai ditar como a globalização deve chegar nesses países? Será que são os mais pobres? Será que são os mais ricos? Nós temos que ter noção disso. Que tudo que existe no mundo, alguém tem uma intencionalidade ao realizar isso. E na globalização não seria diferente. E como esse processo vai atingir todos? Como ele vai nos atingir aqui no Brasil, no mundo, no continente norte-americano, sul-americano, centro-americano? Nós temos que ter noção disso, pessoal. Que nem tudo são só flores, nem tudo são só benefícios nesse processo de globalização. Vai ter algumas coisas que vão se destacar negativamente. Nós temos que estar atentos a isso. Vamos identificar ao decorrer dessa aula, tá certo? Globalização, um longo processo. Pessoal, quando a gente fala de globalização, como citei nos exemplos passados, a gente tenta ligar a algo mais atual, algo que está envolvido com tecnologias, com unificação de culturas, através do acesso à internet, certo? Só que a globalização, pessoal, ela não é tão atual quanto a gente imagina, tá certo? Ela vem acontecendo de muitos e muitos anos. São longos anos que vem acontecendo a globalização. Nós podemos destacar aqui nesta aula um dos principais pontapés iniciais da globalização, de forma efetiva no globo como um todo, são as grandes navegações. As grandes navegações, pessoal, elas vão ser essenciais para que o mundo
fique conectado de uma forma, pelo menos cada vez mais rápida. Porque antes das grandes navegações, os deslocamentos feitos naquele período eram na maior parte realizados via terrestre. Isso limitava o acesso dos seres humanos a determinados locais. Nem todos os seres humanos tinham essa facilidade de comunicação. Por exemplo, uma pessoa que está na América do Sul, ela, sem as grandes navegações, como ela iria se comunicar com outra pessoa que está na Europa? São continentes diferentes, distantes. Como isso vai acontecer? As grandes navegações vieram para mudar isso. Mesmo que demorado, esse processo de comunicação, esse processo de troca de informação, troca de culturas, mesmo que demorado, ele aconteceu. O que importa é que ele aconteceu. Os portugueses chegaram no Brasil, se depararam com algumas pessoas que são originárias aqui do Brasil, ficou conhecido como os indígenas, porque eles pensavam que estavam nas Índias. Só que eles estavam no Brasil, eles não sabiam disso. E houve uma troca de culturas, uma troca de favores naquele período. Isso já vai ser um dos primeiros intercâmbios. Só que nem tudo são flores, isso não aconteceu de uma forma espontânea, tá certo? Os indígenas, eles foram escravizados, foram maltratados, houveram guerras, houve o domínio dos portugueses, houve revoltas, enfim. Isso faz parte também do processo, fez parte, na verdade, do processo de globalização, desse pontapé inicial. Que as outras pessoas, as originárias desses continentes que estavam sendo descobertos, eles não tinham, assim, nossa, assim, vamos trocar ideias, vamos nos integrar. Não era assim, era diferente, pessoal. Então, houveram muitas revoltas naquele período, houveram muitos massacres patrocinados por esses países dominantes. Vejam bem, quem dominou as grandes navegações? Foi Portugal, um dos países, né? Portugal, depois Espanha, depois França, depois Inglaterra. E todos eles foram ampliando seus domínios, foram ampliando seus territórios, seus mercados consumidores e fazendo com que o mundo se submetesse ao processo de globalização forçado que eles estavam impondo para os outros continentes. Beleza? Então, pessoal, sem delongas, as grandes navegações, elas foram essenciais para o pontapé inicial desse processo de globalização inicial do mundo. Tá certo? Sem as grandes navegações, esse processo demoraria muito mais, visto que a facilidade de acesso não existia, era muito mais difícil você acessar outros continentes sem as grandes navegações. Beleza? Então ela foi essencial para a gente. Vale destacar aqui, pessoal, outro momento decisivo para a gente nesse processo de globalização após as grandes navegações. Depois das grandes navegações, as tecnologias foram avançando cada vez mais, houveram o avanço dos mapas, facilidade de localização dos continentes, facilitando o transporte de pessoas, de mercadorias, tá certo? Essas tecnologias vieram para alavancar esse processo de globalização. Só que houveram momentos que foram cruciais para decidir quem continuaria colocando para frente esse processo de globalização. De que modo ele iria seguir, tá certo? Então nós podemos destacar aqui as guerras. As guerras, pessoal, nada mais, nada menos do que disputa de poder das superpotências. Aquelas mesmas superpotências que deram início ao processo de globalização com as grandes navegações estavam disputando o mundo agora através de guerras, envolvendo o mundo todo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e outras pequenas guerras entre algumas potências naquele período que foram decisivas para o domínio econômico, para o domínio cultural, pelo domínio de territórios naquele período, beleza? Podemos citar aqui a guerra que aconteceu entre Japão e Rússia naquele período, disputando uma parte do mar.
tá certo? Um território ali que é disputadíssimo, próximo à China, próximo à Coreia, beleza? Outra guerra, pessoal, que nós podemos destacar aqui, que vai ter o maior destaque para a gente, vai ser a Guerra Fria. A Guerra Fria, pessoal, ela foi decisiva demais para quem iria ditar como se daria o processo de globalização do mundo. A Guerra Fria, pessoal, ela se deu entre duas superpotências naquele período, no século XX, que eram Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos e a União Soviética travaram uma guerra ideológica, uma guerra de disputas ideológicas, disputa de territórios, disputa de poder, influenciando outras nações, tá certo? Isso fez com que o mundo se dividisse entre essas duas superpotências, cada uma com uma ideologia diferente. Os Estados Unidos com a ideologia capitalista, de liberdades individuais e liberdade de mercado, e a União Soviética, que tinha uma ideologia socialista, onde prezava pelo coletivo, prezava pelo acesso básico à saúde, à educação, à alimentação do cidadão de todo mundo. Certo que este país e este país não seguiram 100% suas ideologias, só que na teoria era desse jeito, beleza, pessoal? Eles travaram guerras ideológicas em diversos outros locais do mundo. Diretamente, eles não guerreavam, não disputavam território. Eles travavam guerras ideológicas, mas em outras partes eles influenciavam o país. Por exemplo, a guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que perdura até hoje, é uma guerra que foi travada nesse período de Guerra Fria, beleza? Onde a União Soviética, que hoje é a Rússia, influenciou a parte norte e os Estados Unidos, junto com outros países capitalistas, influenciaram a parte sul da Coreia, fazendo com que esse país se dividisse em dois. Até hoje é desse jeito. Outra parte da Guerra Fria, que ditou de como seguiria o mundo naquele período, foi a crise dos mísseis, lá entre Cuba e Estados Unidos. Cuba influenciado pela União Soviética e os Estados Unidos, vendo essa influência da União Soviética a pouco menos de 50 quilômetros do seu território. Isso era uma agressão que eles consideravam direta ao seu domínio, à sua existência, praticamente. Beleza? Então a Guerra Fria foi uma disputa de poder ideológico entre essas duas ideologias. Quem vencesse esta Guerra Fria, essa guerra de poder, iria ditar como seguiria o processo de globalização no mundo. Claro, pessoal, é uma disputa entre duas super grandes potências que dividiam o mundo. Quem vencesse ia ter o domínio, praticamente, ia ditar como iria seguir o mundo desde então. E, como vocês sabem, a Guerra Fria acabou em 1991, com o fim da União Soviética, onde ela se tornou Rússia e os Estados Unidos foram os vencedores dessa guerra. Certo? Os Estados Unidos, pessoal, vencedor, ele foi o país responsável por ditar de como se daria o processo de globalização no mundo. Agora, liberdade de mercado, liberalismo econômico, liberdades individuais, ditariam como seguiria o mundo daqui para frente, pós Guerra Fria, tá certo? Por isso que nós temos que destacar a Guerra Fria como um momento assim, crucial no processo de globalização. Se fosse a União Soviética, falida a União Soviética, que tivesse ganhado, como seria o processo de globalização? Será que seria diferente do atual? Será? Ninguém sabe. Mas o processo de globalização atual se deu principalmente devido à vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. Beleza, pessoal? Pessoal, outra coisa que nós temos que destacar nesse processo de globalização do planeta Terra seriam uns elementos que são essenciais para a gente compreender como se deu esse processo de globalização. Claro, nós precisamos compreender. Os Estados Unidos ganharam, eles vão ditar, mas por que caminho
por que caminhos eles vão percorrer para ditar esse processo de globalização? O que levou eles para seguir esse caminho? Vamos prestar atenção. Vamos ler o slide aqui juntos. Globalização e seus elementos. Por ainda estar em construção, a globalização e seus processos podem apresentar pontos de vista divergentes. No entanto, podemos afirmar sobre globalização, aceleração dos fluxos de bens, pessoas, serviços e informações que hoje circulam mais livremente e ultrapassam as fronteiras nacionais. Pessoal, com essa definição de globalização já dá para a gente seguir um norte, tá certo? Como assim, professor? Olhe bem no que ele fala sobre globalização, sobre aceleração de fluxos. Fluxo de quê? Informação, de pessoas, de capital, de bens e serviços. Tudo que está ligado a este processo de globalização. Note, pessoal, que nas grandes navegações, a globalização se deu de forma mais efetiva devido a um fator: as navegações. Elas foram primordiais para que o mundo se integrasse. Quanto mais rápido for o meio de transporte, mais rápido seria a integração do mundo. Beleza? Isso foi mudando com o tempo. Com o avanço das tecnologias, os transportes foram mudando. O acesso a esses transportes foram mudando. Então nós podemos falar aqui de cara que a evolução dos meios de transporte foi também essencial para o estágio atual de globalização que nós nos encontramos hoje. Beleza? Ela foi de um navio, foi da carroça, do cavalo, até o avião a jato, até o trem-bala, até os foguetes espaciais, que daqui para frente vão ser um transporte comum. Por que não? Talvez não em nosso tempo, mas daqui a 100, 150 anos vai ser bem comum só fazer uma viagem espacial. Por que não? Quem diria que 500 anos atrás a gente estaria andando de avião hoje em dia? Os avanços tecnológicos vão acontecendo de maneira mais rápida e mais efetiva. Tá certo? Fluxo de informação, pessoal, também vai ser essencial, vai ser primordial para o avanço do processo de globalização no mundo. Por quê? Quanto mais informação chega, quanto mais rápido a informação chega, mais você vai ficar sabendo sobre coisas que acontecem em diversos locais do mundo. Hoje, pessoal, graças à internet, nós podemos ver um jornal que está passando na China hoje. Nós podemos acompanhar a programação televisiva do Japão hoje. Nós podemos ver filmes americanos sem problema nenhum. Tá certo? Ela veio para facilitar o acesso à informação e a culturas também. Hoje, pessoal, quando você vai sair, só um exemplo, chulo, mas um exemplo, quando você vai sair para o shopping, quando você vai se alimentar no shopping, o que é mais fácil você comprar no shopping, pessoal? Uma comida típica do Nordeste? É fácil? É fácil, muito mais fácil. Por exemplo, você está aqui no Nordeste brasileiro e quer comer maniçoba, que é do norte do Brasil. Você pode encontrar um prato típico aqui. Ah, você também está no Nordeste. Ah, eu quero comer sushi. Você pode comer sushi aqui também. São acesso a culturas diferentes que nós temos bem próximo da gente. Coisa que não acontecia há 150 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás, por que não? E elas vão acontecendo de uma maneira muito mais efetiva. Tão efetiva que a gente nem percebe que aquilo que nós estamos consumindo não é nosso, não é produzido no nosso país, na nossa região, mas elas estão tão presentes que acabam fazendo parte do nosso cotidiano. Isso, pessoal, um dos efeitos da globalização hoje. A facilidade de acesso de informação, de culturas, os meios de transporte cada vez mais rápido, beleza? E também a produtos que não precisam ser necessariamente brasileiros, mas que nós temos acesso facilitado. Por exemplo, marca de carro. Uma marca de carro que é muito comum no Brasil, a marca
Volkswagen. Só que a Volkswagen, pessoal, tem muitas pessoas que não sabem. Ela não é brasileira, é alemã. Só que ela está presente há tanto tempo no Brasil que acabou sendo incorporado aqui no Brasil como uma marca brasileira. Tá certo? Outras tecnologias, como tipo celulares, computadores, GPS, tudo está no nosso cotidiano. E tudo é fruto desse processo de globalização, dos efeitos da globalização no mundo. Tá certo? Facilidade de tecnologia. Vamos nos atentar a isso, pessoal. Tudo que nós temos hoje vem por causa desse crescimento, dessa facilidade do processo de globalização. Ela chegou até nós e a gente nem percebe, a gente já está inserido nela. Nós já nascemos inseridos nela. Principalmente as pessoas que nasceram depois dos anos 2000. Aí, meu filho, está inserido, nasceu com esse processo de globalização bem a fundo. Outra coisa, pessoal, que nós temos que destacar nesse momento seriam as críticas a esse conceito de globalização. A crítica à própria globalização, tá certo? Porque nem tudo são flores. Claro, quando você tem facilidade de acesso a tecnologias, a informação, a meios de transporte cada vez mais rápidos e eficientes, e no nosso dia a dia vai facilitar muito, vai facilitar tudo, vai facilitar nosso trabalho, vai facilitar a comunicação com quem a gente gosta, claro. Só que nem tudo nesse processo de globalização são flores, pessoal. Vão existir também diversas críticas a esse processo de globalização. Porque lembra no começo da aula, o que foi que eu falei? Quem vai dominar este processo de globalização? Antes, quem dominava o processo de globalização, dominavam os meios de transporte mais avançados naquele período. Que era Portugal, Espanha, França e Inglaterra vão ter um destaque muito grande nesse período. Beleza? Hoje, pessoal, quem domina esse processo de globalização vão ser as superpotências globais. Antes, com a Guerra Fria, o mundo era polarizado. Os Estados Unidos como líder de um lado, do capitalismo, e a União Soviética como líder de outro lado, do socialismo. Com o fim da Guerra Fria, não existia mais essa polarização. O mundo passou a ser multipolar. São vários polos capitalistas dominando no mundo, tá certo? E cada um vai avançar no processo de globalização de maneira diferente. Só que quem já tinha um domínio no processo de globalização antes, vai ter larga vantagem para quem começou agora nesse processo de globalização. Quem já tinha as empresas internacionais, vai ter uma larga vantagem para quem não tinha empresa sem domínio. Beleza, pessoal? Então nós temos que pensar nisso. Apesar do mundo ser multipolar, ainda vão existir alguns países que vão fazer esse domínio. E esses países que vão dominar, vão ditar a globalização para os países que não têm condições de ditar o seu próprio modo de fazer a globalização acontecer. Beleza, pessoal? Então, vamos nos atentar a isso. Uma das pessoas que vão fazer ferrenhas críticas a este processo de globalização, acompanha comigo no slide, vai ser o geógrafo Milton Santos. Milton Santos, pessoal, vai fazer a seguinte indagação: globalização para quem? Quem vai se beneficiar com esse processo de globalização? Quem? Quem será? São os dominantes ou os dominados? A resposta é óbvia, né, pessoal? Os países dominados, eles vão ser submissos aos dominantes, mesmo após o fim da Guerra Fria. Eles vão ser submissos de forma econômica. Eles não vão ter condições de dar seus próprios passos para avançar economicamente. E como eles vão fazer para conseguir avançar? Eles vão pedir ajuda aos países dominantes. Por exemplo, o Brasil não tinha sua própria indústria automobilística. O que é que ele fez? Trouxe a indústria de países dominantes, como da Alemanha, Volkswagen alemã, Chevrolet americana, a Fiat italiana. Esses países vão vir para o Brasil, se alocar, trazer suas tecnologias, vender seus produtos e vão gerar empregos para o Brasil.
Mas se um dia essas empresas saírem do Brasil, como o Brasil vai ficar? Será que ele vai ter forças para andar sozinho? Ou não? Será que ele ainda vai ser dependente, vai ter que chamar investimento de outros países para poder fazer com que a globalização aconteça, que de fato ande, com que seja gerado empregos, seja gerado tecnologia? Tá certo, pessoal? Isso vai ser determinante para quem vai ditar sobre o processo de globalização no mundo. Os países já dominantes vão continuar dominando cada vez mais. E os países dominados vão continuar dominados cada vez mais. Só que, pessoal, isso não é regra. Vão existir países que vão conseguir se ver livre disso. Tá certo? Apesar, pessoal, de ter uma crescente integração entre os países nesse processo de globalização, vai ser uma integração meio que pré-determinada, certo? As tecnologias, cultura dos países dominados economicamente não vão se sobrepor a dos países dominantes. Isso é óbvio, isso é claro nesse processo de globalização. Isso que o nosso geógrafo Milton Santos vai fazer ferrenhas críticas, porque a globalização não vai acontecer de maneira igual para todos, como ela deveria acontecer, tá certo? Vão ter países que vão se destacar mais, países que vão se destacar menos e países que não vão ter destaque algum, tá certo? Esses vão ficar de lado nesse processo de globalização. Eles vão crescer, pessoal, de forma periférica, tá certo? Vão crescer nas margens daqueles países que já dominam. Será que isso vai ser bom? Será que as pessoas desses países vão se sentir à vontade com isso, sendo apenas dominadas? Pessoal, acompanha comigo no slide, vamos ler juntos, tá certo? Vão existir avanços inegáveis na globalização e também falhas que não podem passar em branco. Avanços que cada vez mais se integram ao espaço geográfico e à vida social, criando o que Milton Santos chamou de meio técnico, científico, informacional. Significa que o espaço geográfico passou a incorporar progressivamente as inovações tecnológicas. Pessoal, meio técnico, cadê? Meio técnico, científico, informacional. Do que se trata isso, pessoal? É o mais atual processo de integração dos países do mundo hoje. Integra o nosso dia a dia, técnica, ciência e informação de maneira tão eficaz que elas acabam sendo incorporadas no nosso dia a dia de uma forma que a gente nem percebe. Por exemplo, para você estar assistindo essa aula hoje, você vai precisar de usar um desses métodos do meio técnico científico informacional: acesso à internet, acesso ao computador que possa ver os dados, acesso a alto-falante que você possa me escutar, tá certo? Para gravar essa aula, preciso de uma câmera, preciso de internet, preciso de edição de vídeo, preciso de uma série de coisas para que tudo funcione de uma maneira legal e que a gente passe a integrar isso no nosso dia a dia. Não é, pessoal? Esse meio técnico científico informacional passou a integrar essas tecnologias em nosso dia a dia de uma maneira tão sucinta, tão rápida que a gente nem percebe, nem se toca, tá certo? Talvez, se você for mais antigo, tenha visto esse processo gradativamente, mas se você for, como falei, nasceu durante os anos 2000, meu filho, você já nasceu com esse meio técnico científico informacional truando o mundo todo, tá certo? Isso vai ser bom? Vai, mas será que ele vai trazer integração para todos? Será que todo mundo vai ter acesso à internet? Todo mundo vai ter condições de ter acesso a uma aula de qualidade, uma aula boa, um computador onde possa assistir às aulas? Será? Até mesmo energia elétrica. Tem cantos no país que não tem energia elétrica. Tem cantos no país que as pessoas não têm condição de pagar uma casa com energia elétrica. Então, daí você já tira. Será que essa integração da globalização, ela inclui ou exclui mais do que inclui? Vai ficar o questionamento para que a gente possa responder no nosso dia a dia, tá certo? Devido às nossas observações.
podemos destacar o uso de satélites e tecnologias ligadas a esse, como a TV, internet, GPS, comunicação móvel, além do surgimento de outras tecnologias que incorporamos rapidamente ao nosso cotidiano. Exemplo da fibra óptica, aumentando a rapidez de acesso à informação. Outra coisa essencial, pessoal, para a gente hoje saber como esse processo de globalização vai avançando cada vez mais nos locais mais distantes, seria do acesso à informação. A internet, pessoal, ela vai se tornar cada vez mais comum. Hoje ela não é tão comum quanto a TV ou quanto o rádio, mas a probabilidade disso acontecer para daqui a 10, 15, 20 anos, ela tomar o espaço desses outros meios de comunicação, vai ser altíssima. Por quê, pessoal? Porque é um meio de comunicação que você consegue interagir, que você não apenas recebe, mas você interage com quem está mandando informação para você. Você pode mandar um feedback, você pode emitir sua opinião. Antes não, você só recebia a informação e era isso mesmo. O dono da verdade é quem dominava os meios de comunicação de TV e de rádio. Agora não, com a internet você pode interagir, você pode questionar, você pode perguntar por que é desse jeito e pesquisar e mostrar opiniões contrárias disso, tá certo? Então esses meios de comunicação eles vêm para fazer com que esse processo seja cada vez mais comum, cada vez mais rápido, beleza? Fibra ótica, pessoal, é um método de levar informação cada vez mais rápido através da internet. São quantidades enormes de informação que são propagadas através desses cabos de uma maneira rápida e eficaz, tá certo? Elas podem ligar continentes diferentes, países diferentes, tá certo? E com os países que dominarem essa tecnologia de fibra ótica, eles vão ter uma internet cada vez mais rápida. Então, esse meio de facilitar o acesso da internet das pessoas vai fazer com que esse processo de globalização, de integração de culturas, economias, informações, seja cada vez mais efetivo. Beleza, pessoal? Então, vamos nos atentar a isso. E, pessoal, vão existir elementos visíveis para a gente saber que esse processo de globalização foi tão efetivo que ele está no nosso cotidiano e a gente nem percebe. Vão existir esses elementos visíveis, tá certo? Um desses elementos, pessoal, são a presença de empresas que não são de origem do nosso país, não são originárias do nosso país. São empresas multinacionais e empresas transnacionais. Essas empresas, pessoal, vão ser comuns, vão estar presentes no nosso país e em diversos outros países. E como é que nós vamos saber o que são essas empresas? Beleza? Primeiro vamos saber o que são essas empresas. Acompanhe comigo no slide, pessoal. Outro fenômeno que se fortificou após a Guerra Fria foi a presença das multinacionais, que são empresas que possuem várias sedes em diversos países, facilitando o acesso dos consumidores a seus produtos, pessoal. Empresas que possuem várias sedes, que elas vão atender um público específico de cada país. Uma única empresa que vai atender públicos diferentes, tá certo? Mais para frente eu vou dar um exemplo desse tipo de empresa, para vocês verem como ela está presente no nosso dia a dia. E também temos outro tipo de empresa, muito comum também, principalmente no nosso país, que são as transnacionais. Transnacionais, acompanha comigo no slide, se diferenciam das multinacionais por terem filiais no mundo todo que direcionam seus lucros para uma única sede do país de origem da empresa. Ambas estão mais próximas de seu público consumidor, além também de estarem próximas às matérias-primas para produzirem os seus produtos. Essas empresas, pessoal, tanto as transnacionais como as multinacionais, não vão ser empresas que estão somente no seu país de origem. Vão ser empresas que estão em diversos países, sendo que ela pode ter sua sede no país e direcionar todos os ganhos para a sede,
ou ter várias filiais com várias exigências diferentes e dividir o lucro dessa empresa entre essas filiais da mesma empresa, tá certo? Para a gente conseguir identificar e diferenciar esse tipo de empresa, eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente, tá certo? Observe esse slide, pessoal. Tem 2 logomarcas de 2 empresas diferentes. Tem como a gente saber diferenciar essas empresas, se elas são multinacionais ou transnacionais? Vamos lembrar das características das transnacionais. Primeiro, transnacionais são aquelas empresas que estão presentes no mundo todo, mas que redirecionam o seu lucro para a filial que está no país de origem. E a multinacional é aquela empresa que também está presente no mundo todo e que cada filial vai ter o seu próprio lucro, vai investir da sua própria forma, vai aumentar o seu mercado do seu próprio jeito, beleza? Essas 2 empresas, qual delas seria a transnacional, qual delas seria a multinacional? Nós podemos colocar como transnacional, pessoal, a empresa Petrobras. Petrobras, pessoal, ela está presente em diversos países, só que tem uma sede que redireciona os seus lucros, que está no Brasil, já que é uma empresa estatal. Ela tem que trazer o lucro para o Brasil, beleza? E outra empresa também está presente no mundo todo, só que cada sede dessa empresa vai redirecionar seus lucros de acordo com as suas exigências, que seria a Coca-Cola. Coca-Cola é empresa multinacional, presente no mundo todo, só que cada sede da Coca-Cola vai direcionar investimento, vai gerar empregos, vai estar presente de maneira diferente, fazendo produtos de maneira diferente, para um mercado diferente, tá certo, pessoal? É nesse ponto em que elas se diferenciam, beleza? Por isso que nós temos que ficar atento a isso. Transnacionais e multinacionais. Transnacionais e multinacionais estão fora do seu país de origem, só que uma vai redirecionar os lucros para o país de origem e outra não, ela vai distribuir suas empresas e distribuir seus lucros de acordo com essas empresas, de uma única empresa, beleza? Nós temos também, pessoal, os mercados personalizados, tá certo? Lembre-se bem, pessoal, tudo isso que nós estamos falando é fruto da globalização. A globalização ela tem que atingir o mundo todo de maneiras diferentes. A globalização, o processo de globalização que acontece na Alemanha, ele vai ser diferente em alguns aspectos do processo de globalização que acontece aqui, porque o Brasil é um país que não domina esse processo de globalização, ele vai ser dominado, tá certo? Então ele vai atingir de uma forma diferente esse processo de globalização, ele vai acontecer de uma forma diferente aqui no nosso território. Então, para a gente, pessoal, nós, como não temos empresas que dominam o mundo, nós vamos receber as empresas dominadoras. E essas empresas dominadoras, elas vão agir de acordo com as exigências do mercado do país onde elas estão presentes. Por exemplo, mercados personalizados. Vamos ler aqui o slide, tá certo? As empresas escolhem criteriosamente os locais de instalação de suas unidades produtivas. E elas têm motivos para isso. Um deles, talvez o principal, está ligado aos baixos salários dos países procurados. Os ganhos, porém, podem aumentar também com as concessões oferecidas por governos locais que, por sua vez, têm interesses na relação de novas empresas e de novos investimentos. Vamos lá, pessoal, vamos tentar planificar isto, tá certo? O Brasil não tem uma marca própria de carros. Hoje não tem. Tinha, hoje não tem. E o que é que o Brasil vai fazer para que se possa produzir carros no Brasil? Ele vai atrair empresas multinacionais e transnacionais. Elas vão colocar suas filiais aqui no Brasil, vão gerar empregos no Brasil e vão produzir seus produtos de acordo com as exigências e limites do mercado brasileiro. Vão exigir produtos top de linha,
como produtos de baixa qualidade para atingir um determinado mercado. Por exemplo, Fiat, uma marca conhecida para a gente. A Fiat, ela vai produzir desde o carro para um carro popular, para uma pessoa com baixo poder aquisitivo, até mesmo aquele carro para uma pessoa que tem uma exigência maior, uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo. Ela vai atingir esses dois tipos de público aqui no Brasil, sem problema nenhum, tá certo? Então essa empresa, pessoal, ela vai ter que estudar o mercado onde ela está inserida, para fazer produtos de acordo com as exigências de seus compradores, de seus clientes, tá certo? E como o Brasil faz para atrair essas empresas? Isenção de imposto, oferece terreno, oferece os melhores locais para que elas possam se alocar, facilidade de escoamento de produção. Todos esses fatores vão contribuir para que essas empresas coloquem seus investimentos no Brasil, tá certo? Ah, professor, por que não tem a indústria da Fiat em todos os locais aqui do Brasil, em cada região do Brasil? Não tem, pessoal, devido às limitações geográficas, limitações econômicas, a falta de insumos, talvez para que essas empresas funcionem, tá certo? Então ela tem que fazer esses estudos detalhados para otimizar seus lucros e atingir o mercado consumidor, tá certo? Mas hoje, pessoal, você pode comprar carro desta marca em qualquer local do Brasil, que ele chega até você graças a esse meio técnico, científico e informacional, tá certo? O meio de transporte está ligado a isso, você saber da existência desse carro está ligado a isso, acesso a informações sobre esse carro está ligado a isso, a produção desse carro está ligada a isso, tá certo, pessoal? Então nós temos que pensar nisso, nesses mercados personalizados, de como essas empresas chegam no nosso território, de como elas vão dominar este mercado, tá certo? E vamos avançar. Agora você me fala, professor, será que essas empresas que vêm para o Brasil, elas sempre vão gerar coisas benéficas aqui para a nossa população, para que a gente possa aproveitar? Será, pessoal? Imagina, para uma empresa otimizar seus lucros, ela vai ter que fazer algumas coisas para que isso venha acontecer. Que coisas seriam essas? Ah, baixa a qualidade do produto. Beleza, vai otimizar o seu lucro. Ela pode vender um carro por um preço X e vender esse mesmo carro, baixando a qualidade dele, pelo mesmo preço. Vai otimizar o lucro? Claro que vai. Outra coisa, para otimizar seus lucros, facilidade do escoamento da produção. Quanto mais próximo do mercado consumidor, mais lucro essa empresa vai ter. Eles vão otimizar o lucro? Claro que vão otimizar. Só que isso ainda não é suficiente, pessoal. Não é suficiente. O que essas empresas vão fazer para otimizar seus lucros? Cada vez mais, pessoal. Pense bem, hoje, no meio técnico, científico e informacional, a presença de tecnologias, tanto para nosso consumo, quanto para a produção daquilo que nós consumimos, vai ser marcante. Tá certo? Isso não vai ser diferente nem da menor coisa que a gente consuma até para aquilo que seja muito caro. Para aquilo que a gente consome que é muito caro. Tá certo? Um exemplo aqui. Produção de carros. Novamente a produção de carros. Produzir o carro, baixa a qualidade do carro. Beleza, vai otimizar seu lucro. Proximidade do mercado consumidor. Beleza, vai otimizar seu lucro. Menos qualidade, mais lucro. Outra coisa que vai fazer com que ele otimize seu lucro vai ser a substituição da mão de obra humana para inserção da mão de obra robótica. Vai otimizar o lucro por quê? Um robô não é caro? Claro que é caro. Só que o robô, ele não vai receber salário, a manutenção dele é baixíssima, você não tem que pagar seguro-desemprego do robô, você não tem que pagar nenhum insumo para o robô funcionar. Só mexer energia para ele funcionar. E também a pessoa para a manutenção dele. Só que ele vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não vai ter férias.
ele vai otimizar a produção daquela empresa. Se ele otimizar a produção, ele vai produzir cada vez mais em uma menor quantidade de tempo e vai exigir menos recurso para isso. Isso vai fazer com que a empresa tenha cada vez mais lucro. Só que isso vai ser bom ou vai ser ruim para o trabalhador? Teoricamente vai ser ruim, pessoal. Imagina você ser substituído por um robô. Várias pessoas vão ficar sem empregos. Isso é algo marcante nesse meio técnico, científico e informacional. A mão de obra humana ela vai ser cada vez mais substituída pela mão de obra robótica. O ser humano ele pode trabalhar, pode estudar para se inserir no mercado novamente. Só que isso já é mais um problema do processo de globalização, que nem todos vão conseguir ter esses meios para se inserir novamente no mercado. E como ficam essas pessoas? Vão ficar à margem desse processo de globalização. Vão existir pessoas que vão superar isso. Vão existir pessoas que vão se readequar ao mercado, às exigências do mercado e se inserir novamente em um novo trabalho, no mercado de trabalho, sem problema nenhum. Mas a maior parte dessas pessoas vão ficar sem empregos. Um exemplo claro do que aconteceu. De inserção de tecnologia. Antigamente nós tínhamos a máquina de datilografia. Pode perguntar ao seu avô, seu pai. Com certeza ele vai conhecer aquela máquina de escrever. Existia curso para isso. Para você estar inserido no mercado de trabalho, você precisa fazer um curso para manusear essa máquina. Hoje essa máquina não existe. Quer dizer que as pessoas que mexiam com a máquina de datilografar, elas ficaram fora do mercado de trabalho? Algumas sim, outras não. Outras fizeram outros cursos de digitação para aprender a mexer no computador. Tá certo? Mas antigamente, um curso de digitação de computador já era o suficiente. Você sabe mexer na máquina. Hoje não é mais suficiente. Você precisa dominar cada vez mais a máquina para se inserir no mercado de trabalho. E olha, pessoal, que a máquina ela também vai avançando cada vez mais. Avançando assustadoramente. Talvez até mais do que o ser humano. Hoje nós temos a inteligência artificial, que era capaz de interagir, ela é capaz de produzir tecnologia, simular situações, fazer tudo que você possa imaginar. Até mesmo interagir com o próprio ser humano. Como já tem tipo de inteligência artificial que pode ser vendida, que você pode comprar. Do Google, você pode comprar inteligência artificial do Google, tá certo? Várias empresas utilizam dessa inteligência artificial para interagir com seus clientes, tirando assim empregos que eram gerados. Por exemplo, para você tirar uma dúvida, você tinha que ligar a pessoa do telemarketing lá que estava contratada, tirava suas dúvidas. Hoje não. Tem a inteligência artificial que você mesmo falando com ela, ela consegue responder e tirar suas dúvidas bem rapidamente. Beleza? Vai ser bom, porque vai ser cada vez mais rápido esse processo de comunicação da empresa e do cliente. Vai ser ruim? Vai ser ruim também. Vão existir pessoas que não vão ter mais seus empregos. As pessoas podem se inserir no mercado de trabalho? Podem. Mas todas vão se inserir no mercado de trabalho? Talvez sim, talvez não. Provavelmente não vão se inserir. Tá certo? Então isso vai ficar uma crítica. Vai ser uma crítica que vai ser feita para esse meio técnico científico informacional atual. Vamos acompanhar no slide, pessoal. Quando se examinam setores como automobilístico, o de produtos de informática ou de máquinas e equipamentos industriais, pode-se verificar que suas fábricas operam no novo sistema produtivo, o chamado de produção flexível. As unidades atualmente são intensivas em tecnologias, com robôs e outras máquinas informatizadas que desempenham o trabalho de várias pessoas. Desse modo, nesse sistema produtivo, as fábricas são mais enxutas, com seu quadro reduzido de funcionários, distintas, portanto, das grandes empresas industriais das décadas anteriores, com dezenas de milhares de operários. As empresas hoje têm apenas algumas centenas de trabalhadores que podem produzir
mais do que as antigas unidades que operavam no regime fordista. Esse regime fordista, pessoal, é um tipo de produção industrial que precisava de uma mão de obra de trabalhadores gigantesca para produzir desde o parafuso de um carro até mesmo na montagem e venda desse automóvel. O regime fordista é isso. Só que hoje, pessoal, esse tipo de regime ele ficou antiquado. O uso de tecnologia já se faz muito mais efetivo, muito mais presente nas fábricas do que no século anterior, no início do século anterior. Então isso já vai afetar os lucros e também o mercado consumidor em geral. Será que vai baratear o produto? Talvez. Será que vai melhorar a qualidade do produto? Com certeza. Então, mas será que vai ter só esses benefícios? Com certeza não. Outra coisa, pessoal, só para a gente relembrar, fixar essa ideia aqui na nossa cabeça, é que as empresas elas sempre vão se instalar em determinados locais pensando em otimizar seus lucros. Tá certo? A empresa não está lá só porque não só por estar. Ela tem que estar lá para lucrar. Beleza? E, pessoal, ela vai ter que ser criteriosa ao escolher esse local onde ela vai se alocar. Vamos ver o slide. Ao instalar suas unidades, as empresas são criteriosas quanto à localização e proximidade dos recursos necessários para o funcionamento da empresa. Mercado consumidor, facilidade de acesso, isenção de imposto e etc. Podendo um local fabricar apenas parte do produto devido a alguns desses fatores, a montagem final do produto seria de responsabilidade de outra sede da empresa, otimizando tempo e lucro. As empresas, pessoal, elas podem se ficar distribuídas em todo o território, sendo que cada parte dessa empresa vai ser responsável pela produção de alguma coisa, para que depois, em outro local, que seja mais rápido acesso, mais fácil acesso, mais rápido dos consumidores chegarem até lá, ser montado e vendido. Beleza? As empresas sempre vão se instalar tentando otimizar seus lucros. Vai contar muito também isenção de imposto. Quanto mais longe de imposto, mais próxima você vai estar da sua empresa. Porque elas vão querer tentar otimizar seus lucros. Beleza? Um local que tem um imposto reduzido seria a Zona Franca de Manaus. Tecnologias, empresas de indústrias de moto, se alocam naquela região para produzir pagando pouco ao Estado. Tá certo? Então elas sempre vão tentar otimizar seus lucros de alguma forma. Coloque isso em mente. Outra coisa, pessoal, para diversificar os lucros, seria a inserção das empresas, de pessoas, de instituições no mercado financeiro global. Vai ser também um fruto da globalização, pessoal. Como hoje não vão existir ideologias que vão tentar levar esse processo de globalização por caminhos diferentes, a ideologia capitalista ela vai dominar, então o lucro ele vai ter que ser dominante nesse modelo de globalização, tá certo? E já que não existe mais empecilhos para que esse lucro atinja todos os locais do mundo, essa ideia de lucrar atinge todos os locais do mundo, se tornou cada vez mais fácil você integrar e investir em diversos locais de uma só vez, mesmo sem colocar empresa, mesmo sem investir fortemente naquele local. Você pode investir através do mercado financeiro, tá certo? Uma empresa abre seu capital para o mercado financeiro, uma pessoa de Xangai pode comprar uma ação da empresa brasileira sem problema nenhum. Aí esse valor vai vir para essa empresa, certo? Se essa ação aumentar, o cara de lá vai lucrar também e o dono da empresa vai lucrar também, tá certo? Então o mercado se tornou cada vez mais unificado. Só que, da mesma forma que os lucros tentam ser divididos, né, pelo menos, todo mundo que investe lá vai sair lucrando de alguma forma, com alguma porcentagem, os custos e os danos também vão ser divididos em todo mundo. Essa é uma das consequências do mercado financeiro.
Mas antes disso, vamos acompanhar aqui o slide, certo? Com a inserção de elementos da globalização em nosso cotidiano, como a internet, de alta qualidade e rapidez, o sistema financeiro global não necessita hoje de sedes físicas. A fluidez e rapidez dele é característica marcante do mundo globalizado. É possível investir 24 horas por dia na compra de títulos públicos ou privados, a qualquer momento. Outra coisa que está marcante, pessoal, no período atual que nós estamos vivendo no Brasil, seria o aumento da inflação, também fazendo com que o dólar aumente muito. Mas por que o dólar aumenta muito, pessoal? Seguinte, com as incertezas de mercado nas economias emergentes, como a do Brasil, os investidores internacionais voltam para o seu país de origem. Por exemplo, nós temos diversos investidores aqui americanos, norte-americanos no Brasil. Com essas incertezas aumentando, instabilidade de governo, instabilidade econômica, instabilidade da economia global, o que é que esses investidores vão fazer? Eles têm muito dinheiro. Eu vou arriscar no mercado brasileiro? Não, é melhor você voltar para o seu país de origem e fazer com que tenha um lucro certo, uma proteção lá. Eu vou proteger sua economia, proteger sua empresa, tá certo? E o que é que eles fazem? Eles levam o investimento para lá. Se eles levam o investimento para lá, o valor da moeda deles vai aumentar cada vez mais. E se eles tiram o investimento daqui, o valor da nossa moeda também vai diminuir. Então vai ser assim, ó. Enquanto a nossa diminui R$1, a dele aumenta 1. Nossa diminui 1, a dele aumenta 1. Então vai ficar uma diferença absurda que o mercado brasileiro não vai conseguir acompanhar. E o povo vai sofrer com isso. Esse período de incerteza é muito ruim para as economias emergentes, que dependem das empresas multinacionais e transnacionais para poder sobreviver. Tá certo? Quanto mais empresas multinacionais e transnacionais, melhor vai ser a reação do mercado financeiro, dessas empresas do país, como um todo. Tá certo? Ele vai conseguir se recuperar mais rápido e de uma maneira mais efetiva. Crise no sistema financeiro. Apesar de global, o sistema também tem uma hierarquia. É conhecido o fato de que praças financeiras como de Nova York, Londres e Tóquio concentram mais da metade das transações do mundo. Claro, pessoal, como eu falei, os países que já dominavam o processo de globalização desde o seu início, eles vão continuar dominando até hoje. Certo? Professor, mas o Japão não dominava, mas ele passou, devido a esse novo processo de globalização, ele passou a ser um dos dominantes. Eu disse que não era regra. Por exemplo, aqui Portugal dominava. Hoje, Portugal é um mero coadjuvante. Tá certo? Mas naquele período, a Inglaterra dominava. Hoje ela continua dominando. Depois, foi crescer a influência dos Estados Unidos. Ele passou a dominar. Há muito tempo que os Estados Unidos dominam o mercado internacional. Outro, Londres, está aí, já um exemplo claro aqui para a gente. O Brasil tem sua praça de compra e venda de ações no mercado financeiro? Tem, é uma Bovespa. Só que ela não é tão importante quanto essas praças de compra e venda, tá certo? Ela é um coadjuvante, só que é a mais importante para a gente aqui no Brasil. Mas a do mundo, Nova York vai ter um destaque muito grande, a de Londres vai ter um destaque muito grande e Tóquio vai ter um destaque muito grande. Logo, se nessas praças de compra e venda do setor financeiro internacional quebrarem, o mundo inteiro vai sentir os efeitos dessa quebra, desse crack, tá certo? Por exemplo, a Bolsa de Nova York quebrou em 1929. Foi uma crise econômica do mundo inteiro, que só se recuperou no período da Segunda Guerra Mundial. Com a guerra, só se recuperou com a guerra, tá certo? Outra crise que aconteceu, a de 2008, a crise econômica dos Estados Unidos em relação ao financiamento de casas, tá certo? A bolha cresceu, estourou e atingiu o mundo todo. Até hoje ainda é sentido o efeito dessa crise.
O mundo não é mais o mesmo depois de 2008. Tinham várias crises, crise no governo. Tem país que está em crise até hoje, porque é uma economia tão frágil que ela não consegue reagir de uma forma legal no recuperamento dessa crise. Tá certo? Vamos ler e continuar lendo o slide. Como comportam margens de risco, as operações podem ser um desastre para países, empresas e investidores. Crises ocorridas nos últimos anos tiveram as finanças como protagonistas, como a de 2008, que teve início nos Estados Unidos e que se espalhou para o mundo todo, com os efeitos percebidos até hoje. Beleza, pessoal? Por enquanto, nessa primeira parte sobre globalização, nós vimos diversas coisas, mas nós vamos tratar agora sobre algumas questões para que a gente possa responder e fixar o nosso conteúdo, beleza? Tá, acompanhe comigo o slide, vamos ler juntos. O processo de globalização consolidou-se no Brasil a partir da década de 90, tendo como principais características as questões a seguir, exceto, ou seja, pessoal, ele vai querer que a gente marque, identifique o que está de errado nessa questão. Vamos lá, vamos ler os itens. Item A, expansão do sistema econômico neoliberal. Item B, frente de ampla abertura comercial para o mercado externo. Item C, flexibilização das frentes de trabalho. Item D, transferência do patrimônio privado para o poder público. O item E, imigração de empresas multinacionais. Pessoal, pense comigo. Esse período de globalização foi um período de abertura das economias para as empresas transnacionais, multinacionais, de países dominantes. O Brasil não é um país dominante, é um país emergente. Então, o que será que aconteceu no Brasil naquele período? Ele teve que atrair mais empresas, beleza? Teve que atrair investimento. Atrair investimento privado para fazer com que a economia brasileira se alavanque, beleza? Então, o único item que trata de uma coisa totalmente diferente do que aconteceu no Brasil de fato é o item D. Transferência de patrimônio privado para o setor público. Claro que não. Isso não aconteceu. Isso praticamente aconteceu, foi o contrário. Investimento público no setor privado, para que essas empresas venham para o Brasil. Se dá terrenos públicos para alocação de empresas privadas, isenção de imposto público para alocação de empresa privada, insumos públicos para alocação de empresas privadas, entendeu? Então, esse item é o exceto que ele quer, beleza? Item D. Outra questão. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômicas, financeiras e políticas, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar, de modo correto, que item A, a maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. Item B, o avanço nas telecomunicações e na informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Item C, o Estado intervém na economia por meio de investimento no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais. Item D, as transformações políticas e econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Pessoal, vamos analisar, ele quer o item correto. O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais? Pessoal, meu Deus, é claro que sim. Sem esses meios técnicos, científicos, informacionais, não existiria uma integração de fato das economias globais, da cultura global, tá certo? Então, o item B é o item correto, onde ele fala que é o modelo correto a respeito desse desenvolvimento das grandes mudanças através do processo de globalização, tá certo? Então, é o item B.
Pessoal, por hoje é só, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vamos estudar juntos e avançar junto nesse conteúdo, tá certo? Então um abraço, fica com Deus.